A Epístola de Paulo. Em primeiro lugar, a gente vai estar explicando o que é uma carta. Bom, as epístolas foram cartas escritas para as novas igrejas e crentes individuais nos primeiros dias do cristianismo. O apóstolo Paulo escreveu as primeiras 13 dessas cartas, cada uma abordando uma situação ou um problema específico. Em termos de volume, os escritos de Paulo constituem cerca de um quarto de todo o Novo Testamento. 4 das cartas foram escritas enquanto ele estava na prisão, que ficaram conhecidas então, né, como epístolas da prisão. Outras 3 cartas, conhecidas como as epístolas pastorais, foram dirigidas aos líderes da igreja, Timóteo e Tito, e discutem assuntos ministeriais. As outras cartas, conhecidas como as epístolas gerais, são as 7 cartas do Novo Testamento, escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Essas epístolas, com exceção de segunda e terceira João, são dirigidas a uma audiência geral de crentes, e não a uma igreja específica. Bom, agora que sabemos o que foram as cartas do Novo Testamento, vamos ver aonde ficava a tal cidade de Filipos e como ela foi parar lá. Filipos era uma importante cidade da Macedônia. A cidade recebeu esse nome após ter sido conquistada em 360 a.C. pelo rei Felipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. A cidade, que ficava na Grécia, era servida pelo porto de Neápolis. No começo, Filipos era muito importante para a região macedônica, porque nela estava o principal centro de mineração de ouro da região. Quando Felipe II conquistou a região, uma grande colônia grega foi estabelecida em Filipos. Mas entre 168 e 167 a.C., Macedônia foi dominada por Roma. Em 42 a.C., aconteceu ali a Batalha de Filipos, quando Otávio Augusto e Marco Antônio derrotaram os assassinos de Júlio César, liderados por Marco Bruto e Caio Cássio. Então, a partir de 31 a.C., desfrutando dos privilégios outorgados às cidades romanas, Filipos foi contada como uma colônia de veteranos romanos. Isso pode explicar a descrição bíblica de Filipos como uma cidade da Macedônia, principal do distrito e colônia. Atos 16:12. Tá, mas como Paulo chegou lá? Bom, a mensagem do evangelho chegou a Filipos, na Macedônia, em 51 ou 52 depois de Cristo, conforme está registrado em Atos 16, de 6 a 40. Paulo e Silas estavam na segunda viagem missionária pela Ásia Menor, hoje Turquia, quando, desembarcando no porto de Troade, Paulo foi surpreendido por uma visão de noite, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo não teve dúvida de que era uma visão de Deus, e por isso partiu para a Macedônia, desembarcou no porto de Neápolis e viajou para Filipos. Mas quem foram os primeiros convertidos? Em Filipos, Paulo começou a pregar a Cristo quando uma mulher vendedora de púrpura, chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, abriu o coração para a mensagem de Paulo e o recebeu em sua casa. Nas primeiras semanas do evangelismo, uma vez que não havia uma sinagoga em Filipos, Paulo e seus companheiros desciam à beira do rio, no dia de sábado, onde se reuniram algumas mulheres e lhes pregava a Cristo. O modo incisivo de Paulo pregar o evangelho e apresentar a Cristo como Salvador e Senhor acabou por provocar a ira dos comerciantes de Filipos, mediante um episódio de libertação de uma jovem adivinha que era escrava, cuja adivinhação lhes dava lucro. Paulo percebeu que se tratava de um espírito imundo que envolvia aquela jovem e expulsou o demônio dela. Uma vez liberta daquele espírito, a jovem não tinha mais o poder de adivinhar, o que provocou grande ira contra Paulo e Silas. Os senhores da escrava, percebendo que os lucros caíram, acusaram os dois apóstolos de interferirem em seus direitos de propriedade. Por isso, levaram-nos aos magistrados da cidade e os dois foram presos. Na prisão, depois de açoitados, Paulo e Silas cantavam ao Senhor. Entre os primeiros convertidos,
ao cristianismo, aparecem o carcereiro e sua família, que foram tocados com o testemunho de Paulo e Silas na prisão, os quais, estando com os corpos feridos, cantavam ao Senhor. Mas, hein, mano, tava tudo de boa. Então por que Paulo escreveu a carta? Bom, cerca de 10 anos depois de Paulo ter pregado em Filipos pela primeira vez, Paulo estava em cadeias. E foi nesse período que ele escreveu essa carta. Isso se refere ao período de sua prisão domiciliar, enquanto aguardava a audiência com o imperador, em Roma. A carta foi escrita mais ou menos no início da década de 60 depois de Cristo. E um membro chamado na igreja Epafrodito, crente fiel e amigo de Paulo, visitou o apóstolo em uma das prisões em Roma, levando uma oferta da igreja de Filipos. Epafrodito foi acometido de uma enfermidade ao chegar a Roma e quase morreu, mas recuperou-se e quando se preparava para voltar a Filipos, Paulo resolveu escrever a carta. Esta tinha por objetivo exortar e animar os filipenses, bem como alertá-los sobre boatos mentirosos a seu respeito lançados por falsos obreiros, que procuravam minar a unidade da igreja e sua lealdade ao apóstolo. Um dos propósitos de Paulo era agradecer a oferta enviada para ajudá-lo no seu sustento durante o tempo de sua prisão. Bom, a epístola revela uma igreja que sofria e corria alguns riscos de divisão interna. Possivelmente, havia uma tendência à doutrina do perfeccionismo. Isso explica a advertência contra alguns cristãos de origem judaica, que insistiam que cristãos de origem gentílica deviam ser circuncidados e observar a lei judaica. Mesmo estando prisioneiro, e com a vida correndo risco de extermínio, Paulo demonstrou à igreja que havia um gozo em sua alma que é a capacidade de superar todas as adversidades. Filipenses pode ser chamado de recursos através do sofrimento. O alívio é sobre Cristo em nossa vida, Cristo em nossa mente, Cristo como nossa meta, Cristo como nossa força e alegria através do sofrimento. Paulo era um prisioneiro de Nero, mas a epístola transborda com mensagens de triunfo. As palavras alegria, gozo e regozijo aparecem 16 vezes na carta. Uma experiência cristã correta é experimentar, independente de nossas circunstâncias, a vida, a natureza e a mente de Cristo habitando em nós. Bom, então finalmente chegou a hora de nós colocarmos o que Deus falou conosco durante a leitura. E Filipenses é um livro recheado de versículos que eu ouço desde criança, versículos com muita unção que realmente tocam ao coração. Então foi um desafio para nós escolhermos poucos versículos e resumir o que o Senhor falou conosco em poucas palavras. E o versículo que mais me chamou a atenção foi Filipenses 3, do 7 ao 9, que quando eu estava falando do encontro ali, o Thales compartilhou ali do encontro ali que a gente fez com o Alan, e me chamou muita atenção que se eu estou mesmo é, dando valor a Cristo como eu deveria dar, e se eu realmente largaria tudo é, que eu tenho assim e fazer o que Cristo mandasse, tipo, se fosse para África fazer missões, e eu tô analisando o meu coração para ver onde que está o meu coração. Amém. Eu tenho alguns versículos que eu gostaria de falar, mas se fosse realmente para resumir o que o Senhor falou comigo durante a leitura, eu gostaria de colocar isso que nós colocamos por último, que foi como Paulo diz que nós devemos nos encher de alegria, nos regozijar, mesmo em momentos de dificuldade. A alegria de Paulo não era um negócio passageiro, não era algo que não era algo volátil, muito pelo contrário. A todo momento ele estava alegre no Senhor. E outra coisa que eu também achei muito interessante, em Filipenses 2,15, Paulo vai falar: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Não só nesse versículo, esse só é um exemplo, mas em toda a carta, Paulo sempre apela para que nós venhamos a nos portar
de forma a influenciar outras pessoas. E isso é algo muito importante e é algo que não só eu, mas como toda a igreja, nós temos que praticar. Não importa o local onde nós estejamos, nós devemos ser luz e nós devemos influenciar. Paulo, que foi um dos maiores pregadores que já pisou na face da terra, que realmente foi um apóstolo do Senhor Jesus, pregando o evangelho e instaurando igrejas em diversas cidades. Ele era um cara que influenciava, ele era um cara que pregava o Senhor e realmente firmava o pé, não arredava. E é isso que eu gostaria de compartilhar. E obrigado, pessoal. Muito obrigado por estarem aí prestando atenção. Muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém mais gostaria de compartilhar outros versículos de Filipenses? Ou vocês mesmos, e Samuel? Poxa, tio, não fala Alguém ia isso não, falar? cara. Que aí você vai ouvir mais uma apresentação. Não deu para entender Não nada? entendi. Não, é porque são tantos textos, são tantos versículos preciosos. Realmente, quando eu fui ler pela primeira vez, alguém tá dando eco aí. Eu acho que alguém tem que fechar a câmera porque tá dando eco. É o tio Wagner está com o áudio ligado. Aí. São tantos versículos preciosos. Cara, a primeira vez que eu fui ler, eu comecei a... Poxa, os capítulos todos tinham versículos que eu nem sabia que eram de Filipenses. Cara, era muita coisa, muita coisa, muita coisa que eu já ouvia há muito tempo, mas não sabia que estava em Filipenses. É um livro muito precioso. Outro versículo que eu queria compartilhar é Filipenses 4:8, que sempre me ajuda, né, a manter meus pensamentos no Senhor. Que fala que tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, nisso pensar. Eu gosto sempre do texto de Filipenses que decoramos na apostila, né? Apesar de acredito que todos aqui saibam, ou quase todos, é importante lembrarmos e meditarmos nele porque tem coisas muito preciosas, né? Que é o Filipenses 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto começa falando para que tenhamos a mesma atitude, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, né? É muito fácil a gente não se sentir grande diante de Deus, né? Porque ele detém todo o poder. Quando você vai falar com Deus, é natural que a gente se humilhe, né? Que a gente saiba que somos ínfimos, né? Diante dele. Mas e com nossos irmãos, né? Com nossos irmãos é difícil a gente ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus de nos esvaziarmos. Eu não li aqui, mas no 2:4, 2:3 fala: considerem os outros superiores a si mesmos, né? Quando você vê que uma pessoa é melhor do que você, é fácil você considerar o outro superior. Mas quando você sabe que você consegue fazer algo melhor
ou você tem a leve impressão de que por alguma coisa você é melhor do que a pessoa, a gente já, como o Alan gosta de falar, né, sobe na caixinha de fósforo, né, e que é as glórias, que é todos os olhares para nós, né. Quando estamos no relacionamento com nossos irmãos próximos, nossos irmãos de carne, né, é aí que é desafiador, né, a gente considerar os outros superiores a nós mesmos e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É um desafio diário, mas que precisa de renúncia. O Senhor quer fazer isso em nós. Gosto muito desse texto. Eu gosto muito também, né? O Vini já falou desse texto, do texto de Filipenses 4:8, mas eu gosto muito também a partir do 6, né? 4:6, que fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E logo depois vem esse texto, né? Tudo que é amável, tudo que é correto, tudo que é puro. Eu acho muito legal, assim, porque às vezes eu vi esse texto como algo muito separado, sabe? Porque às vezes a gente parava no 7 e numa outra ocasião lia só o 8, né? E como esse texto está ligado e tem um sentido muito grande, né? Eu lembro de um vídeo, uma ministração que eu vi há um tempo atrás do Avilés, dele falando, né? Ele citou esse texto mostrando como os nossos pensamentos influenciam, né, a nossa ansiedade ou como a gente está se sentindo, né? Porque fala para a gente entregar os nossos anseios por orações e súplicas, e depois fala para a gente cuidar do nosso pensamento, né? Eu lembro muito algo também relacionado a isso que o Avilés falou no Retiro de Lins, 2018, né? Que os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e as nossas emoções influenciam as nossas vontades, né? Então, assim, realmente a gente tem que cuidar muito com o nosso pensamento, né? Algo que a gente tem que estar muito atento, porque às vezes a gente pode trazer algum sentimento ruim, ou pode trazer, às vezes, uma falta de interesse por algo. Eu lembro lá em 2018 também, uma época que a gente estava de mudança e eu estava super cansada, e na época eu errei demais, em vez de estar descansando, lendo a palavra, eu fiquei muito na internet, vendo, sabe, desenho, assim, e eu lembro que eu comecei a cada vez mais ficar com desinteresse maior de ler a Bíblia, né? E como isso foi danoso para mim, porque eu comecei a me sentir muito vazia, né? Então, assim, como isso influencia muito a gente, né? Como a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está consumindo. Tio, tem dois textos que eu queria compartilhar aqui de Filipenses. Eu concordo muito, assim, com o que o Thales e a Laura falaram. Eu acho que são duas coisas muito preciosas e, assim, que eu tenho que sempre lembrar, porque constantemente eu tenho que me lembrar disso, que a gente acaba errando, eu erro nas mesmas coisas. Mas um pouquinho antes do versículo que a Laura falou, tem um texto que eu acho muito interessante. Ele é muito curtinho, mas Filipenses 4:4 fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Esse texto, para mim, é um texto muito, assim, porque é fácil a gente falar isso quando tá tudo bem, né? Mas é tão interessante, porque tem dias que eu tô assim, principalmente nos meus estudos, eu tenho a sensação de estar tudo dando errado, nada sai do jeito que eu tinha planejado, nada e como isso fala comigo, né? Essa semana eu tava andando na rua assim, eu tava com a sensação, gente, tá tudo dando, não era nada disso que eu tinha planejado, e eu andando assim na rua pensando, Senhor, me ajuda a ter esse coração de grato no Senhor, de satisfeito no Senhor e de saber de que eu dependo dele, de que eu vivo para ele. Se as coisas não estão do jeito que eu queria, amém, que eu siga trabalhando, não é por isso que a gente vai ficar de braços cruzados, né? E o segundo versículo, depois de Filipenses 4:4, Filipenses 4:5 fala: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Na minha versão tem equidade, eu não sabia o que era equidade, mas em outra tradução está moderação.
E eu acho muito interessante, porque tem vezes que eu tenho muita dificuldade de ser moderada. Então, esse é um texto que fala comigo, olha, essa moderação tem que ser conhecida diante de todos os homens, que como o Samuca falou, a gente dá testemunho da fé, né? E mesmo sem perceber, muitas vezes a gente está dando testemunho. Esse testemunho pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então, a moderação, eu preciso muito crescer nisso. E é isso que eu queria compartilhar sobre Filipenses. Eu só gostaria de colocar outra experiência. Eu acabei não colocando na nossa apresentação, porque eu acho que não poderia se conectar muito bem, mas foi algo que até comentei com o Thales, que é muito interessante, que muitas vezes quando nós vamos louvar o Senhor, quando às vezes a gente ia no parque lá, e a gente começava a tocar, bate um pouquinho de vergonha, né? Porque, pô, tá todo mundo ali te olhando, né? E acaba que você já canta mais baixinho, assim, e vendo uma palavra sobre a passagem de Paulo em Filipos, quando ele é preso, né, ele é açoitado, e ele é açoitado com varas ali. E as varas com que ele é açoitado não eram varas normais, eram umas varas bem power, sabe? Tipo um negócio bem que era para rasgar o teu couro mesmo. E, cara, depois disso, depois eles apanharem, eles sofrem a pena mais alta, que é 42. 42 era o número mais alto. E depois eles são colocados com o pé no tronco. E o que significa ser colocado com o pé no tronco? As prisões romanas, elas tinham 3 níveis. E os troncos, eles ficavam no último nível. No último nível era, tipo, no subterrâneo. Que para você chegar lá, eram uns tuneizinhos muito pequenininhos. Jogavam os mortos, os leprosos lá. Mal chegava oxigênio, comida nem se fala. Tipo, eram as piores condições possíveis. E eles ainda são colocados com o pé no tronco, a gente fica, com o pé no tronco tá de boa. Mas na realidade era pés e mãos. Os romanos eles colocavam os pés e as mãos de forma intercalada e havia barras de ferro para manter as suas pernas esticadas. O que isso quer dizer? Não sei se vocês sabem aquele alongamento que você faz, que daí você tem que encostar a ponta dos dedos lá na ponta do dedão, sem dobrar a perna. Dói pra caramba, pelo menos para mim, eu acho que dói pra caramba. Eles tinham que ficar nessa posição, amarrados ali, e tipo, aquilo, amigo, se já estava cortado, era para abrir mais a carne. E mesmo naquelas condições, cara, eles começam a louvar, e eles começam a cantar. E eles não só louvaram no coração deles, mas eles cantaram de forma que todos os presos ouviram, e os presos, aquilo transformou o coração deles. Aqueles presos, eles foram tocados. Tanto que o que um preso no primeiro século em Roma mais gostaria de fazer é fugir. Mas quando eles tiveram a oportunidade de fugir, eles não fizeram. Porque aquele louvor que Paulo e Silas fizeram, cara, mudou o coração deles. Então, isso me envergonhou, porque muitas vezes a gente, por pouca coisa, passa vergonha, já começa a cantar mais baixo, às vezes no parque, mas, cara, o nosso louvor, o louvor sincero, ele transforma corações, ele tem um poder, ele tem uma efetividade, cara, gigantesca. Eu me lembro de uma vez que, não sei se o Thales vai lembrar, que nós fomos em Osasco, no Largo de Osasco, que era um calçadão. Acho que a primeira vez que eu toquei um louvor em público, eu fechava o olho, não era porque eu estava adorando, era por causa da vergonha mesmo. Eu nem queria ver as pessoas que estavam passando. E isso é normal nós sentirmos, mas nós temos que saber que o nosso louvor, o louvor feito de forma verdadeira ao Senhor, ele transforma. E é isso que foi uma experiência também muito forte que eu tive pesquisando sobre Filipenses, e eu também gostaria de trazer para o pessoal aí. Seu áudio está fechado, tio. Eu, na verdade, não falei nada, não, só estou aproveitando vocês aí. Mas já que você comentou, que eu vou dar também a participação aqui, né? Filipenses 4, né, dentro disso tudo, né, Paulo
né, Filipenses 4, 11 a 13, né? A gente geralmente conhece bem o Filipenses 4:13, que é tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas Paulo, ele, diante de toda essa situação que vocês falaram, né? Ele preso, ele passando necessidade, o Epafroditos, né? Foi levar uma oferta para ele, da igreja de Filipenses, né? E ali, quando ele recebeu aquela oferta, né? Ele escreveu isso aqui, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovaste meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele começa, né? Digo isto não por causa da pobreza que ele estava passando, né? Porque aprendi. Aí ele fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é bacana demais, né? Porque quem nos fortalece, tanto na pobreza quanto na riqueza, é o Senhor. Quem nos fortalece quando nós somos humilhados é o Senhor. E quando nós somos honrados? É o Senhor também. Né? Na escassez, quem nos fortalece na escassez? Na doença, quem nos fortalece na doença? E na saúde, quem nos fortalece na saúde? É o Senhor. Né? Na escassez, na fartura, quem nos fortalece? E na fome, quem nos fortalece? É o Senhor. E Paulo fala que ele aprendeu a viver contente. Isso é um aprendizado que o Espírito Santo de Deus vai fazendo no nosso coração. Alegrai-vos no Senhor, né, Sara? Por isso vos digo, alegrai-vos. Né? Esse é um aprendizado que Deus quer trabalhar no nosso coração para a gente aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor nos fortalece. Amém? Eu queria saber de vocês aí, dentro do que Samuel, Vini explicaram, né? O que vocês não sabiam, né? Vocês sabiam que Filipenses, né, foi lá eles contaram a história aí, né? Vocês querem fazer pergunta, façam pergunta para eles da história, né? Aquela mulher, né, que Paulo expulsou o demônio, né? Então, onde é que está escrito? Está lá em Atos, né? Acho que é Atos 16, não sei. Mas perguntem aí, pessoal. Está com vocês. Ô tio, só tem uma coisa para dizer. Eu vou fazer Atos com a Lana. Aí ficou tudo eles falando a parte de Atos ali. Em parte eu gostei, porque deu para tirar bastante coisa do nosso trabalho, porque Atos é bem grande, né? Mas tem partes ali que eu tenho umas dúvidas, Samuel. Posso? Por favor, só não pode pergunta difícil. Então, sabemos que tem algumas divergências em relação a datas. Gostaria que você, com base naquilo que você tem de estudos, como que foi essa viagem de Paulo até Filipe? E o que motivou ele a ir até lá? Vini, quer responder? Olha, bom, eu não peguei muito sobre a segunda viagem missionária, então eu posso estar enganado em alguns pontos.
mas basicamente Paulo ele saiu junto com Barnabé, só que Barnabé ele queria levar um sobrinho, se não me engano, e Paulo fala: não, você não vai com esse sobrinho, não, porque esse sobrinho já abandonou a gente lá atrás e não quero. E daí Barnabé foi para um lado, Paulo pegou Silas, isso já não foi em Jerusalém, já foi durante, né? Eles já estavam fora, já estavam em viagem, e Paulo pega Silas e você vem comigo. E daí eles partiram em viagem. E o objetivo de Paulo era pregar na Ásia. Só que quando ele está em Troade, ele tem uma visão, um sonho de um macedônio falando para ele: corre, socorre nós. E, cara, ele acorda, vão para lá. E daí ele pega um barco junto com Silas e embarca para Filipenses. E Filipenses é muito importante, porque foi a primeira igreja na Europa. Então, vamos dizer, o fato da Europa hoje ter uma cultura muito né, religiosa, muito cristã, muito católica, é grande parte graças à igreja de Filipenses, porque foi os irmãos em Filipenses, em Colosso, em Tessalônica, foram esses irmãos que levaram o evangelho para frente na Europa. Então, cara, foi. Em Roma também, né? Mas Roma já ficava mais distante. Mas foram esses irmãos que levaram. Em relação a datas, tem muita discordância. Tem gente que fala que nem foi Paulo que escreveu Filipenses. Tem um monte de coisa. Eu realmente não me detive a esses fatos muito de data, porque acabaria que não creio que somaria de alguma forma, mas realmente, quem quiser pesquisar, vale a pena, que tem muito papo para manga quando você vai ver esse negócio de datas. Mas sobre a segunda viagem missionária, foi isso. Foi a viagem que deu start do evangelho na Europa. Isso, talvez nós provavelmente só estamos aqui graças a porque um dia né, o Brasil ele tem essa cultura cristã que trouxe, por exemplo, o tio Wagner, né? Porque hoje a gente encontra igreja em cada esquina. E isso é grande em parte graças ao quê? A Europa ter uma cultura cristã. Isso é em grande parte ao quê? As igrejas que Paulo estabeleceu na Europa. Então, com certeza, nós somos provavelmente fruto do fruto de Filipenses. Então, é muito legal. De Filipos, né? Isso aí mesmo. Em relação a datas, eu vi exatamente isso. Tem muita discordância em relação a isso. Por isso que eu te perguntei. Que são várias opiniões, vendo que a gente não tem datas na Bíblia, né? Nós temos só especulações, então são muitos historiadores tentando especular uma data precisa. Mas em relação às viagens, eu te perguntei porque realmente eu estava estudando essa semana e eu peguei uma parte disso daí e confere com aquilo que eu estava estudando. Isso aí. Que bom, fico feliz. O Thales está dando risada, eu acho que de lá vai sair um negócio bem ruim. Isso é uma pergunta bem. Não, perdão, é que a Tainá, ela leu uma pergunta aqui para mim. Foi o motivo do meu riso, desculpa atrapalhar. Não, tranquilo, não atrapalhou, só fiquei com medo. E aí, pessoal, mais nada? Mais curiosidade? É muito interessante a igreja de Filipenses, realmente, como Samuel colocou, né? Eram irmãos como nós, né? Mas viviam numa simplicidade, numa intensidade muito grande. A gente, quem for falar de 2 Coríntios,
vai falar um pouquinho dessa igreja, acho que é a Sara, né? E a Laura, né? Vai falar um pouquinho dessa igreja, porque eles tiveram uma característica, 2 Coríntios 9, se vocês quiserem abrir aí. Fala da igreja da Macedônia, né? 8, 2 Coríntios 8. Paulo fala aí da igreja da Macedônia, das igrejas ali da Macedônia, né? E inclui Filipenses, inclui outras igrejas também, mas ele fala assim, ó, 2 Coríntios 8, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. É uma igreja que tinha entendido o reino de Deus, né? E elas, aqui no caso ele fala das ofertas, né? E eles, mesmo sendo pobres, né? Em profunda pobreza, eles fizeram questão de poder participar e contribuir, ofertando a igreja de Jerusalém, que estava com dificuldade naquela época. Então a gente vê o coração daqueles irmãos ali, né, da igreja da Macedônia, ali, daquela área, né, que envolve também Filipos. Né? Como Samuel colocou, era uma cidade próspera, né, uma cidade que Paulo foi ali pregar, junto com Silas, né, e havia ali uma igreja viva, né, abundante, né, uma igreja cheia do Senhor, mas que também tinha seus problemas. Né, que também tinha seus problemas. E por isso Paulo ele fala bastante aos irmãos, porque estava quase acontecendo ali uma divisão entre os irmãos. E tudo por causa de quê? Por causa de vaidade. Vaidade. Né? Por isso Paulo, né, ele fala aqueles irmãos, né, aquele texto que Tales lê, tem de vós, Tales leu, né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Para eles terem esse sentimento de serem humildes. Cristo Jesus foi humilde. Então ele fala, olha, sejam humildes, né? E Paulo adverte muitas vezes, fala da situação, das dificuldades, né? Ali essa igreja de Filipenses, né? Paulo dá o exemplo dele. Olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E para vocês? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, Paulo falando. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que estar aqui
né, ainda nessa terra, né? Paulo vai falando aqui, né? E ele fala da unidade cristã na luta, na dificuldade. A gente aprende muito com essa carta, né? Porque Paulo nos ensina, na dificuldade, a sermos unidos. E esse é um dos propósitos de Deus para a igreja, né? Ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma família, o quê? Unidade. Né? O que Deus deseja de nós? Unidade. E aí Paulo fala no versículo 1, 27, ele fala assim, ó, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Né? Então aqui Paulo fala para eles, olha, foi concedida a graça para vocês. Que graça que foi essa? De vocês padecerdes por Cristo. E não somente de crerdes nele. Paulo está falando para eles, olha, na dificuldade, foi Deus quem concedeu essa graça para vocês, de padecerem por Cristo, de morrerem por causa dele. E ele exorta os irmãos, né, que eles sejam firmes em um só espírito. E eu tiro isso para mim, tiro isso para a igreja. Nós temos que ser assim. Um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui na minha tradução fala fé evangélica, né? Pela fé em Cristo, pelo aquilo que temos crido, né? E em nada estejais intimidados pelos adversários. Então, Paulo ele dá essa exortação aos irmãos, ele exorta ainda no capítulo 2, para que os irmãos, ele fala assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, estou lendo o capítulo 2, versículo 1, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis as mesmas coisas. Olha como Paulo está tratando na igreja de Filipenses, falando, olha, sejam unidos, pensem as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ou nada façais por partidarismos. Né? E aí entra o texto que alguém compartilhou aí, né? Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superior a si mesmo. Assim que a gente vai conseguir ser como? Ser unido, ser família. A gente só vai conseguir ser família considerando os outros superiores a nós mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele dá o exemplo de Cristo, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, ali Paulo ele adverte, exorta a igreja de Filipenses a ser unida, a ser coesa. E o Senhor está falando conosco hoje para sermos assim, unidos, coesos. Eu estava começando, a Laurinha estava passando mal, eu falei para o Felipe, cuidou dela?
Por quê? Porque é tua irmã em Cristo. E nós temos que ser unidos. Família. Pensando, considerando o outro superior a nós mesmos. Que outro é esse? É outra aí, a Sara, que está do lado de Samuel. É o Samuel que vai falar assim: eu vou pagar por ela, tio. Eu pago, porque ela é minha irmã por Cristo. É por Cristo que eu faço isso por ela, tio. A unidade da igreja é algo lindo e poderoso. Então, queridos, é isso que o apóstolo está falando. É de uma ajuda mútua, é de um coração unido, é do mesmo pensamento, da mesma forma de pensar, a mesma fé, é considerar o outro superior, é ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Não ficar com o partidarismo, porque a igreja se divide. Porque tem partidarismo. Eu sou desse, eu quero aquilo, eu faço aquilo. Cada um começa a olhar para si mesmo. Né? Cuidem um dos outros. Vocês vão para o retiro. Cuidem um dos outros. Considere o outro superior a você. Cuidem um dos outros. Sirvam uns aos outros. Desenvolvam a salvação que há em vocês, em Cristo Jesus. E aí Paulo fala, olha, que não apenas na presença dele, estou lá no versículo 12 do capítulo 2, né? Porém, muito mais agora, na ausência dele, desenvolvei a salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto querer como também o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que efetua em cada um de vocês. Tanto querer quanto realizar. Desenvolvam a salvação. Como é que faz isso? É sendo unido. É pensando igual. É se santificando. É santificando o teu irmão. É servindo tua irmã. E isso é servindo a tua mãe. O teu pai, quando teu pai chega, viu, Tainá? Quando teu pai chega, faz, né, massagem nele, dá comidinha gostosa para ele, faz um monte de coisa, faz suco, né? Faz cafuné, né? Coça a cabeça dele, faz qualquer coisa, né? Dá beijinho. Rapaz, é desse jeito, entendeu? Então, eu falei para treinar, mas serve para todos vocês. Considerai o outro superior a vós mesmos. Desenvolvam a salvação. Desenvolvei a salvação, irmãos. Com temor e tremor. Porque é Deus quem está efetuando em vós. É Deus quem está fazendo. Quando as meninas estão aí, Cauane, Suelen, né, que vai lavar louça, que vai arrumar casa, que vai. Minha irmã, eu faço. Você está passando mal hoje, então vem cá, vou fazer uma comidinha para você, vou fazer um negocinho, vou fazer uma massagem para você, vou te ajudar hoje mais do que você. Não, a sua tarefa, pode deixar que eu faço. Eu vou fazer a sua tarefa. É esse o sentimento que teve Cristo Jesus. E é isso que o Senhor quer que desenvolvamos em nós. Essa unidade, essa família.
É uma família do céu, não é uma família terrena, cheia de confusão, de problemas, eu sou melhor, só pensa em si. Não, é uma família diferente. É uma família que um serve o outro, que considera o outro superior. Amém, queridos? Aqui Paulo fala o seguinte ainda, ó, quando ele manda Timóteo e Epafrodito, né, ele fala, vou mandar Timóteo e Epafrodito aí para vocês, tá? Tá lá no versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Então aqui Paulo está falando, dando testemunho desses dois homens que iam lá, né? Que, que eles, ele conhecia o caráter daqueles homens que eram aprovados, né? Como eles serviam ao Evangelho. Às vezes a gente pensa assim, o Senhor está me chamando para servir lá na África. Né, Vini? Não, o Senhor está te chamando para servir aí dentro da tua casa, Vini. É aí que o Senhor está te chamando agora. É para servir aí, para servir a Emanuele. O Senhor está nos chamando para servir aí uns aos outros, para amar uns aos outros, para se desgastar um pelos outros. Hoje eu estava pensando, olha, seria um privilégio para nós, né, morrermos fazendo a obra do Senhor, nos desgastando por Ele. Né? Já pensou contrair uma doença só porque eu fui servir ao Senhor? Isso é um privilégio. Agora você contrair uma doença porque tu está trabalhando, 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 trabalhando para deixar coisa nessa vida aqui? Então, queridos, o livro de Filipenses é um livro que fala profundamente aos nossos corações e nos ensina a sermos família, unidade. Ele exorta a igreja a ser unida, exorta a igreja a ser alegre diante das dificuldades. Né? E aí está lá Filipenses 3, né? 1, Paulo fala, o que Paulo fala lá no 3:1? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Paulo fala da advertência dos falsos mestres, das pessoas que vinham ali contando historinha, né? Mas eles não tinham a visão que Paulo tinha. Qual era a visão que Paulo tinha? Paulo olhava a igreja como uma família unida. Paulo olhava a igreja e ele via o propósito de Deus na igreja, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Paulo via na sua obra três coisas. Ele via unidade, quantidade e santidade.
E ali tinham pessoas que vinham, né? E que Paulo chama até de inimigos da cruz de Cristo. Ele fala, tem uns caras aí que, rapaz, manda esses caras para longe. Eles são inimigos da cruz, né? E ele fala ainda, me observem, olhem para mim, sejam meus imitadores. Anda segundo o modelo em que eu tenho ensinado para vocês, né? E Paulo se coloca ali de um jeito, né, para que eles possam imitá-lo, possam vê-lo, porque ele estava com a visão da igreja unida. Vocês entendem? Compreendem? Paulo finaliza no capítulo 4, né, de Filipenses, dando toda aquela palavra que a gente já viu aí, né, saudando os irmãos, e ele repete para se alegrar, e ele fala, pô, olha, não fica ansioso não, filho, não anda ansioso, né? Não fica ansioso por coisa alguma, né? Não fica ansioso porque vem gente de fora, não fica ansioso por causa da dificuldade, por causa da doença, não fica ansioso por causa do, das coisas, das brigas, não deixa isso tomar conta do teu coração, né? Mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendeste, também aprendeste, e recebeste e ouvistes, e viste em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Né? Então, é isso que fala o livro de Filipenses. É um apelo à unidade, é um apelo a pensarmos da mesma forma, é um apelo à humildade, a considerarmos o outro maior do que nós mesmos. Assim como o Tales falou, Deus, ele é grande, né? A gente olha para o Senhor, né, e a gente imagina o Senhor criando o universo. E a gente se imaginar pequeno diante de Deus é muito fácil. Mas a gente tem que considerar o outro aí do seu lado maior do que você. Samuel considera Sara maior do que você. Sara considera Samuel maior. Né? Rebeca considera sua mãe maior, considera ela maior. Sirva o máximo que você puder, Rebeca. Hannah. Sirva sua mãe. Seja unida. Sofia, cuida da irmãzinha. Rafa, considera a sua irmã melhor, maior. Sirva ela o tempo todo. Seus pais, ore por eles, clame por eles, abençoe eles. É assim que a gente faz, que a gente desenvolve a salvação. Compreende o livro de Filipenses? Como a unidade da igreja, como é importante isso, esse lance de família. Esse negócio de família não é mole, não. Mas isso está no coração de Deus. Isso está no coração de Deus. Amém, queridos? Alguém quer falar
algo mais? O meu pai lembrou aqui de um texto, Filipenses 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos. Peraí, eu vou começar de volta. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados. E esse estai assim firmes faz lembrar os soldados romanos que nunca recuavam por medo de serem mortos por seus comandantes. Então, assim, estar assim firmes no Senhor significa que o Senhor mandar a gente assim com algum propósito, a gente não vai temer, né, aquilo que pode acontecer, porque a gente vai estar firme no Senhor. E meu pai também comentou aqui que se a gente não tá firme com o Senhor, a gente morre, né, porque a gente depende do Senhor para viver, né. Achei bem interessante isso que meu pai falou. Amém. Seu pai está certinho. Está, pois, firme no Senhor. Né? Nunca recuem. Não olhem para trás. Né? Amém? Mais alguém? Todos compreendem a importância do corpo, a importância da família. A importância, irmãos, é que é nesse ambiente que o Senhor ele desenvolve em nós a santidade, a salvação. É nesse ambiente que o Senhor ele vai aparecendo e a gente vai diminuindo. É nesse ambiente. É muito importante. Por isso que não tem como viver o evangelho sozinho. Não tem como. Porque eu preciso de vocês para desenvolver isso em mim, para que eu possa servi-los, para que eu possa me desgastar por vocês, para que eu possa ser exortado por vocês, para que eu possa ser edificado por vocês, para que eu possa servi-los. Isso tudo é Deus efetuando em mim, com tanto querer quanto realizar. Amém? Não tem como vivermos o Evangelho sozinhos, fechado dentro da nossa casa. Precisamos da igreja. E essa igreja precisa ser unida. Família. Show! Show de bolice? Bom, na semana que vem, né, vocês irão lá para o retiro, então nós não vamos fazer, né, nosso encontro. Mas na próxima semana, quem vai falar aí? Dá uma palhinha para nós aí. Cadê? Felipe e João. Dá uma palhinha aí. Uma palhinha nada. A gente vai mostrar só na sexta, sem ser na próxima, na outra, né? Espero que a gente saia bem. Vamos ver. Vocês vão falar sobre o que mesmo? Sobre Efésios. Muito, muito bom. Very good. Os irmãos de Éfeso. Muito bom. Depois de vocês, quem é? Eu tô meio atrapalhado. Eu queria pedir até a ajuda de vocês aí, né, porque eu não divulguei, né, a ordem, né, geral, né? Eu não divulguei porque eu não fiz. Eu tô atrapalhado. E aí eu preciso que vocês me ajudem fazendo essa ordem aí. Quem pode ser voluntário fazer essa ordem, fazer um sorteio, organizar essa casa aí? Eu estou meio sem tempo de fazer isso. Samuel, Sara, Bibi, eu vou deixar então com vocês, para vocês botarem lá no grupo, conversar com o pessoal.
Ah, tá bom, tá ruim. Não, põe o meu para frente, põe para trás. E assim, né, vocês organizam esse negócio aí, que eu tô atrapalhado aqui, rapaz. Quando eu penso em fazer isso, vem mais 3 pensamentos que eu tenho que trabalhar, fazer não sei o que fazer. Não vou ver. Já foi embora, não fiz ainda. Tá bom? Então vocês me perdoem aí, né, por não divulgar ainda tudo, né? Mas eu sei que o próximo é o Felipe e o João. Pronto, o próximo eu sei. O restante eu já não sei mais. Acho que nós somos os próximos. Ok? Acho que eu e o Gui somos os próximos depois. Pessoal, vamos dar um tchauzinho para a gravação, para conseguir interromper aqui. Tchau!